Bom dia a todos, bom dia aos companheiros que estão pela internet, que Jesus possa estar sempre em nossos corações. É sempre uma alegria muito grande estar aqui em casa, no Centro Espírita Allan Kardec, iniciando o ano, iniciando 2023 nas palestras, e vamos aproveitar esse tempo, esse momento que nós temos, para nos entregarmos ao estudo, para nos entregarmos à pesquisa e entendermos cada vez mais essa maravilhosa doutrina que Jesus nos deixa, para que possamos com ela compreender melhor as nossas vidas. E hoje nós vamos falar de Jesus de Nazaré. Hoje nós vamos falar do nosso mestre. Hoje nós vamos falar daquele que nos ensina e que nos dá sentido para continuarmos o aprendizado em nosso dia a dia. Mestre, ele aceitou ser chamado. Não aceitou ser chamado de bom. Quando foi chamado de bom, ele disse: por que me chamas bom? Bom é meu Pai que estás nos céus. Mas mestre, ele aceitou o título. E exatamente no caminho em que nós estamos, nós precisamos de um mestre. Nós precisamos de alguém com um conhecimento superior que possa nos mostrar o caminho, que possa nos mostrar onde nós vamos chegar. Porque aquela pergunta que nós temos, de onde viemos, para onde vamos, o Espiritismo nos responde. O Espiritismo nos dá a luz dizendo de onde viemos. Somos seres imortais, espíritos criados por Deus que não teremos fim. Para onde vamos? Vamos para o plano espiritual. Vamos continuar nossa vida vivendo como espíritos que somos e preparando-nos para novas encarnações, para novas possibilidades. Mas para isso tudo nós precisamos seguir um caminho. Nós precisamos compreender onde estamos pisando. E para isso, nós encontramos nas nossas pesquisas dois termos importantes que de princípio pareciam ser diferentes, mas ao buscarmos o seu conteúdo e o seu significado, entendemos que eles são os mesmos. O primeiro termo vem do hebraico Mashiach, que para nós vem como Messias, e do grego Christos, que para nós vem como, em português, Cristo. Messias e Cristo. Duas palavras que determinam, que definem o nosso mestre, Jesus de Nazaré. Obviamente o seu nome, Jesus de Nazaré, era muito comum na época de Jesus dar-se o nome e a localidade de onde vinha. Ou muitas vezes o nome e filho de quem era. Jesus, filho de José. Jesus de Nazaré, ou em hebraico, Yeshua Nazaré. Então, o Cristo não faz parte do nome de Jesus. Jesus Cristo não é o seu nome. O correto é dizermos Jesus o Cristo. Jesus o Messias. Mas as duas palavras, tanto Messias quanto Cristo, significam uma coisa só. Significam o escolhido. O escolhido. Quando a gente começa a parar para pensar e entender o escolhido, escolhido do quê? Escolhido em base do quê? Por que ele foi escolhido? Significa então que ele é melhor que a gente? Ele foi escolhido por ser melhor? Ele foi escolhido por ser diferente? Não. É que nós viemos de uma crença cristã em que nos diz que Jesus e Deus são a mesma pessoa, e não são. A doutrina espírita nos ensina que Deus é a causa primária de todas as coisas. Jesus é o seu Filho. Na questão 625 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos imortais: qual o modelo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para servir de modelo e guia? A resposta é a mais curta de todo o livro. A resposta é Jesus. Jesus
é um dos seus filhos, como nós também somos, um dos filhos de Deus. Então Jesus é o nosso irmão. E ele foi escolhido para nos mostrar o caminho. Por quê? Se um espírito foi escolhido para nos mostrar o caminho, vamos fazer uma analogia com o nosso dia a dia. Nós, adultos, somos responsáveis para mostrar o caminho para as crianças. Nós viemos primeiro, nós encarnamos primeiro, então nós somos responsáveis para mostrar o caminho a uma criança que veio depois. Seguindo essa analogia, nós entendemos então que Jesus veio primeiro. Jesus é um espírito mais velho. Jesus é um espírito que foi criado como nós, por Deus, mas há muito mais tempos atrás. E como nós estudamos na doutrina espírita, os espíritos têm uma evolução espiritual a ser trilhada. Nós estamos trilhando essa evolução espiritual. Nós estamos trabalhando para melhorarmos moralmente, espiritualmente, inteligência, o desenvolvimento do intelecto. Nós estamos trabalhando para isso. Então, a nossa estadia aqui na Terra é para nos melhorarmos. É para irmos substituindo, vamos dizer assim, as nossas tendências inferiores por tendências boas. Por exemplo, eu vou substituindo o orgulho que ainda habita em mim pela humildade. E como que eu faço essa substituição? Passando por situações que exijam a minha humildade. Por vezes eu errarei. Por vezes eu usarei o meu orgulho que ainda existe em mim para resolver alguma situação. Mas por vezes eu conseguirei utilizar a humildade. E quanto mais eu usar a humildade em um dos nossos exemplos, mais nós vamos crescer espiritualmente. E assim para a paciência, para a benevolência, para o perdão, para o amor. Esse é o nosso objetivo, crescermos espiritualmente. Só que existe um patamar de evolução espiritual que nós ainda não conhecemos. Esse patamar é o patamar em que Jesus está. Jesus está no patamar de ser um espírito crístico, um espírito Messias, um espírito escolhido. Escolhido para quê? Para habitar os mundos inferiores, para governar os mundos inferiores, como ainda é a terra, e mostrar o caminho para todos nós de como devemos seguir. Então aquela imagem do Cristo que nos foi passada em uma cruz, pregado e a coroa de espinhos, não é a imagem que a doutrina espírita deve trazer para o nosso mestre, mas sim a imagem de um mestre terreno com conhecimentos espirituais superiores que galgou cada degrau da evolução espiritual e chegou a um patamar que nós ainda desconhecemos. A maravilha da evolução do Cristo é demonstrada em suas ações. Se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, nós vamos ver as suas ações, como ele agiu diante das situações e nos ensinou de uma maneira maravilhosa. É dele que nós estamos falando, é desse Espírito. Então Jesus chegou ao patamar de evolução espiritual, em que ele foi escolhido por Deus para ser um Espírito que pudesse trazer para nós, que ainda estamos na infância espiritual, o caminho a ser seguido. Como ele diz, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Ninguém chega a Deus, ao conhecimento da face do Criador, se não for por Jesus. Então a salvação do Cristo não está em sua morte dolorosa, não está em seu sangue derramado, não. A salvação do Cristo está naquilo que ele nos ensina e aquilo que ele nos deixou. Se nós seguirmos os passos do Cristo, nós chegaremos na evolução espiritual em que ele hoje tem. Para nós termos ideia da idade do Cristo, mais ou menos,
Quando a Terra foi criada, segundo a ciência, há quase 5 bilhões de anos atrás, Jesus já era um Messias. Então ele é um espírito muito mais velho do que nós. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, por Chico Xavier, Emmanuel cita que os planetas em que Jesus fez sua evolução espiritual, hoje não existe sequer a poeira cósmica. Para imaginarmos o tempo que esse espírito tem, o quanto tempo ele já existe. Ele já existe há muito tempo antes de nós. Ele galgou sua evolução espiritual em outros mundos. E ele chega e recebe a incumbência, o trabalho de ser o governador espiritual, o Messias do planeta Terra. E aí nós nos perguntamos, será que Jesus é o único Messias? Será que só existe um espírito que chegou nesse patamar? Olhemos para o céu numa noite estrelada, quantos mundos existem? Só a Terra teve esse privilégio? Só Jesus foi escolhido para um planeta tão pequeno como o nosso? Maravilhoso, mas pequeno. Todos os outros orbes possuem o seu Messias. E aí nós vamos encontrar, na Revista Espírita, do ano de 1868, fevereiro, a seguinte colocação que Kardec nos faz baseado na explicação dos Espíritos. Ele diz: os Messias, traz no plural, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste, depois de terem atingido uma perfeição que os torna infalível daí por diante e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Os Messias, espíritos que estão nesse patamar, eles não erram, mesmo quando estão encarnados na Terra. São os únicos espíritos que passam por planetas como o nosso e não erram, não cometem enganos, não têm dívidas, vamos chamar assim, ou responsabilidades, como nós podemos chamar. As responsabilidades são outras. Esses espíritos são escolhidos por Deus para mostrar o caminho àqueles que estão começando a sua jornada como nós. Fazendo uma pequena pausa aqui, nós podemos imaginar a grandeza desse espírito. Já pararam para pensar o que é necessário para ser um espírito Messias, para ser um espírito crístico? O que é preciso ter de conhecimento, tanto espiritual quanto material, para chegar a esse ponto? Porque imagina governar um planeta. Às vezes nós falhamos ao governar nossas casas. Às vezes cometemos equívocos, cometemos enganos ao governar nossa casa, nossa família. Imagina governar um planeta. Imagina ser o responsável pela evolução espiritual das bilhões de almas que estão aqui nesse mundo. Ele é o responsável. Ele responde por nós. Ele responde pelos nossos enganos. É necessário ter uma evolução muito superior à nossa. Kardec continua: admitidos nos conselhos do Altíssimo, recebem diretamente a palavra de Deus, que são encarregados de transmitir e fazer cumprir. Esses espíritos messias crísticos, eles comungam com a vontade de Deus, ou seja, eles compartilham da vontade de Deus diretamente. Eles conhecem a face de Deus. Quando a gente fala isso, não é que eles conhecem o rosto de Deus ou se encontraram com Deus. A nossa percepção e compreensão ainda não chega nesse ponto. Eles conhecem o que Deus espera de todos os seus filhos. E mais, eles são responsáveis
por transmitir a vontade de Deus nos planetas em que eles são governadores. Então, se nós pegarmos o Evangelho de Jesus, escrito pelos evangelistas, a forma com que Jesus age é a forma com que Deus agiria conosco. Por isso que há confusão. Por isso que a Igreja Católica trouxe de uma forma como Jesus e Deus a mesma pessoa, porque se confundem mesmo. Porque são espíritos que nós não temos conhecimento. Para nós, Jesus chega a ser um Deus, pela sua evolução, pelo seu tamanho, mas ele não é Deus. É importante saber disso. Deus é o Criador, ele é criado por Deus como nós, mais experiente. Kardec continua: verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento, é entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens e suas inspirações. Ou seja, ele é o escolhido por Deus, mas ele forma o grupo dele. Ele forma o time dele, como a gente costuma dizer aqui na Terra, né? Nos nossos dias. Ele forma o seu time. Então Jesus tem os seus ministros, tem os seus auxiliares, tem os espíritos que agem diretamente sob suas ordens. Claro, apesar de ser um espírito gigantesco, de uma evolução maravilhosa, ele precisa de auxílio porque o tamanho do planeta é grande. Obviamente que ele daria conta de tudo, sim, mas por que não permitir que outros possam crescer também? Por que não permitir que outros possam estagiar junto dele e aprender cada vez mais? Já pensaram quando a gente chegar no ponto de sermos estagiários de Jesus? Porque a gente não chegou a ser nem estagiário ainda, né? Nós somos tentativas de trabalho. Nós estamos tentando trabalhar com Cristo. Estamos tentando trabalhar na sua seara. Um dia seremos selecionados para estarmos cada vez mais perto desse trabalho maravilhoso do Cristo. Então, nós vamos compreendendo que toda a organização do planeta é uma coisa maravilhosa. E aí eu pergunto para vocês, meus irmãos, será que nós estamos desamparados no meio de tudo isso? Será que nessa organização maravilhosa que o Cristo tem no nosso planeta, ele nos deixa a Deus dará? Será que ele esquece de nós? Será que ele nos deixa sofrendo por gosto? Claro que não. Nós compreendemos com a doutrina espírita que os sofrimentos são resultados de ações que nós tomamos e que nós precisamos de ações tomadas para reações e então conseguirmos corrigir os enganos que cometemos. Não vamos dizer que os erros são culpa nossa. Culpa é muito pesado. São nossas responsabilidades. Nossas formas de melhorarmos os enganos que cometemos nessa encarnação ou em encarnações anteriores. Jesus vem nos ensinar o caminho, a forma, como nós devemos agir perante essas dificuldades e perante os nossos próprios enganos, os nossos próprios erros. Olha a maravilhosa forma de agir de Deus, o nosso Criador, nos indicando, nos selecionando um espírito capaz de nos auxiliar para crescermos. Portanto, eu digo que Jesus não está em um pedestal, Jesus não está em uma cruz, Jesus está no meio de nós, Jesus está entre nós, trabalhando, agindo. E aqueles que chegarem próximos a Ele, sentirão ainda mais as suas vibrações amorosas. É para isso que hoje em dia serve a religião. Religião do latim religare, religar a Deus.
Então as religiões, na verdade, servem para que nós possamos chegar mais perto do Cristo. Óbvio que a doutrina espírita que nós estudamos e que nós abraçamos, ela nos traz mais informações a respeito disso, de uma forma muito mais lógica. Não é porque é porque existe um motivo. É porque existe toda uma organização. Então, quando nós vamos entendendo esses motivos, nós vamos aprendendo cada vez mais. E vamos nos libertando da crença. E tendo cada vez mais a fé. A diferença de crença e fé é muito grande. Crença, eu posso ter uma crença que me limita. Eu posso ter uma crença que me abaixe, que me destrua. Agora, a fé não. Fé é a certeza de que aquilo funciona daquela forma. Fé é a certeza de que Jesus está conosco em todos os momentos das nossas dificuldades, mesmo sabendo que nós somos os responsáveis. Mas Ele está conosco. E Ele nos mostra isso no Evangelho de João, no capítulo 14. Eu trouxe uma parte do capítulo 14, os primeiros versículos, para a gente ver o quanto que isso tudo que nós conversamos até agora está registrado no Evangelho. E nós não percebemos. Tudo isso que Jesus está registrado no Evangelho. Vamos ver o Evangelho de João, capítulo 14. Ele começa assim no versículo 1. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Que momento é esse da passagem? Jesus está na última ceia. Ele havia ceiado com os seus apóstolos e havia dito a eles que ele iria embora. Ele iria deixá-los materialmente falando. Os apóstolos se desesperaram. Pedro, Tiago, Tomé se desesperaram porque até então eles tinham o Cristo perto deles. Vendo tudo aquilo acontecendo, vendo os milagres, entre aspas, de Jesus, que na verdade são ações da natureza que ele, como Espírito superior, sabia usar. Como ele vai nos deixar? Como ele vai embora? Então Jesus fala para eles: não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupem. Creio em Deus. Creiam também em mim, no que eu estou dizendo. Ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu não vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Olha que maravilha essa frase. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Eu vou para um lugar diferente desse aqui. Eu vou deixá-los momentaneamente, porque eu pertenço a um mundo superior. Eu pertenço a uma organização superior à do planeta Terra. O planeta Terra ainda está evoluindo, está crescendo. Vai chegar um dia a ser um mundo perfeito. Ainda somos provas e expiações. Mas ele está dizendo que na casa do Pai há moradas infinitas. O telescópio James Webb, acho que é esse o nome dele, que é o novo telescópio, né? Mostrou para nós bilhões de galáxias. Bilhões de galáxias. Deus não cria nada à toa. Deus não cria nada sem motivo. Ele não criaria bilhões de galáxias com trilhões de planetas à toa. Só para ficar desabitado e só aqui a Terra está habitada. Nós temos espíritos, muitas vezes como nós, no estágio evolutivo nosso, que estão trabalhando como nós para crescerem espiritualmente. E ele continua: quando eu me for, eu vos prepararei o lugar. Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também.
E aí essa passagem cria a fé, a crença de muitas religiões de que Jesus terá uma segunda vinda, de que Jesus reencarnará novamente. Agora, olhando para alguns pontos, não há necessidade do Cristo reencarnar. Há necessidade do seu evangelho voltar aos corações das pessoas. Essa é a volta dele. Essa é a volta que ele está dizendo. Eu vou preparar o lugar para que quando os corações estiverem pareados, organizados com o evangelho que eu trouxe, eu voltarei e vos levarei para esse lugar. Do que Jesus está falando? Nós aprendemos na doutrina espírita que haverá uma grande transição planetária. Muitos chamam de fim do mundo. Nós espíritas chamamos de transição planetária. O mundo vai deixar de ser provas e expiações e vai se tornar regeneração. No mundo de regeneração, o bem vai sobrepor o mal. No mundo de regeneração, o bem vai estar em todos os lugares. Ainda não será um mundo perfeito, um mundo celestial, mas será um mundo em que o bem vai ter um papel muito maior do que tem hoje. Não haverão desigualdades, não haverá tanto sofrimento, tanta dor, e haverá um mundo melhor. Esse é o mundo que vai transicionar e será o de regeneração. Jesus está falando que ele vai preparar o lugar. Ele está preparando esse mundo de regeneração em nossos corações. Não é que ele foi lá preparar o mundo para ele voltar depois. Não. Ele deixou esse ato de 2000 e poucos anos para preparar os nossos corações com o seu evangelho. Para preparar a nossa transformação com o ensinamento dele. Ele não é o Espírito que vai nos mostrar o caminho? É isso que ele está fazendo. É isso que ele está trabalhando nesse período todo para preparar o lugar em nossos corações. Porque o mundo só vai transicionar para a regeneração quando nós transicionarmos. Ou seja, quando grande parte da população for regenerada. O que é uma pessoa regenerada? É uma pessoa que busca o bem, é uma pessoa que tenta lutar contra o mal, que tenta não fomentar a maldade, que tenta perdoar. Está vendo que eu estou usando tenta? Porque nós não somos anjos, nós não somos seres celestiais ainda, nós vamos tentar. Aquele que tiver no coração a vontade de ser melhor, serão espíritos regenerados, são espíritos regenerados, que estamos a caminho do mundo de regeneração. Aqueles que ainda quiserem apenas a guerra, apenas a destruição, apenas a maldade, esses serão convidados a continuar sua evolução, sim, mas em outros mundos, condizentes com a sua evolução moral. O planeta Terra vai evoluir e vai requerer aqueles que estão no seu patamar de amor e de bondade. Jesus continua: mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Olha que bonito. Jesus fala: vocês sabem para onde eu vou, vocês já conhecem o caminho. Mas peraí, aí dá uma dúvida, Que caminho? Vocês não perguntariam isso para Jesus se estivesse na frente dele? Que caminho você está falando? Ora, é claro que alguém perguntou. Quem vocês acham que perguntou dos apóstolos? Pedro? Não. Tiago? Não. Óbvio que foi Tomé. Tomé. Aquele que precisava ver para crer. Aquele que precisava de argumentos. Aquele que precisava de base. Tomé não era o problema para o Cristo, pelo contrário, ele era o que mais auxiliava, porque ele tinha dúvidas e queria saber, ele queria ter a base. Ele não aceitava qualquer coisa que chegava até ele. Então, quantos de nós somos Tomé muitas vezes? Tomé pergunta para ele: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho?
Irmão, mas que caminho que você está falando? Como assim? E aí Jesus fala para ele aquela frase que a gente já conhece. Tomé, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. O que Jesus está falando? Quer conhecer o caminho? Já me conhece. Sabe o que eu sou. Sabe o que eu faço. Sabe como eu ajo. Eu sou o caminho. Eu sou o Messias. Eu sou o escolhido. Eu sou o Cristo. Eu sou o Espírito escolhido por Deus para trazer o caminho para vocês. Façam o que eu faço. Sigam o meu exemplo. É isso que o Cristo nos pede a todo momento. É isso que o Evangelho nos pede a todo momento. É isso que toda a obra de Kardec nos pede a todo momento. Se vocês pegarem qualquer livro da biblioteca aqui do SEAC e ler, é isso que ele vai pedir. De formas diferentes, com palavras diferentes, mas a mesma coisa. Sigamos o Mestre. Ele tem a resposta. Ele sabe para onde está nos levando. Ele continua. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Já desde agora o tendes vistos e o conheceis. É lógico, se me conhece, conhece a meu Pai. Se sabe quem eu sou, sabe a forma que eu ajo, sabe a forma que Deus agiria. Eu estou completamente em comunhão com o Pai. Eu estou em comunhão com Deus. Eu conheço a vontade do Criador. Me sigam, que vocês farão a vontade de Deus. E ele continua. Filipe, então, Filipe, um dos apóstolos, ele com dúvidas, ele necessitando na sua crença base judaica, ele pergunta para Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, que já basta. Olha que interessante. Mostra-nos o Pai. A necessidade que ele tinha, como judeu, de ver a Deus. Ele precisava ver o Criador. Ele precisava olhar com seus olhos para ver o Criador. Então ele pede na sua necessidade. E eu pergunto, quantos de nós não queremos ver que já basta? Uma vez eu vinha já no Centro Espírita, trabalhava já aqui no Kardec, e um amigo meu comentou assim, viu? Eu quero visitar o Kardec, posso ir lá? Pode, claro. Aí expliquei para ele das preleções, das palestras, do passe. Ele perguntou, mas eu tenho medo. Eu falei, medo por quê? Vou chegar lá, vou ver espírito? Eu falei, não. Primeiro que você vai ver espírito. Ele arregalou ele na minha cara, falei, encarnado. Espírito encarnado, como nós somos, todos os espíritos encarnados. Você vai ver um monte de gente lá. Agora, se por acaso você for um médium de visão e que provavelmente você tenha permissão, você pode ser que veja, mas tem um monte de variável por meio. Eu falei, não é assim. Eu queria ver, mas eu tenho medo. Ou seja, a gente quer ver, mas não é também assim. Pode ser que eu veja coisa que eu não queira. E a gente fala tanto do plano espiritual, das maravilhas do plano espiritual. Quem gostaria de conhecer o plano espiritual? Todos nós. Quem quer conhecer ele hoje? Não. Quero ficar aqui encarnado. Tá bom. Por enquanto aqui tá bom. Quero conhecer um dia. Então Filipe, da mesma forma, mostra-nos o Pai, que já basta. Parece que soa até com um pouco de falta de educação dele, né? Porque Jesus falando tanto, explicando tanto, ele não. Mostra-nos o Pai que já basta. Aí Jesus fala para ele, estou há tanto tempo convosco e não tendes me conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai
e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz as obras. Olha a explicação do Cristo. Não sou eu que estou fazendo tudo isso. É o Pai que faz por mim. São ordens do Pai. Agora, vocês já pararam para pensar no exemplo de humildade desse Espírito? Por que humildade? Com a grandeza que ele tem, com o conhecimento que ele tem, com a evolução espiritual que ele já chegou, governa o planeta, ele se coloca sob a vontade do Criador. Ele não faz a vontade dele, ele não faz o que ele acha que é melhor, ele faz a vontade do Pai, tanto que ele está alinhado com a vontade do Pai, ele não faria outra coisa. Mas ele deixa demonstrar a sua humildade, a sua grandeza, a sua perfeição. Um dia chegaremos nesse patamar. Um dia vamos chegar ao patamar do Cristo. Pode demorar ainda alguns séculos, milênios, mas nós vamos chegar. E ele continua: crede-me que estou no Pai, e o Pai estás em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e a fará maiores do que essa, porque estarás com meu Pai. Quem crê em mim, olha a frase dele que forte, quem crê em mim fará as mesmas obras, porque estás junto de meu Pai. Então, nós que somos seguidores do Cristo, nós podemos fazer as obras que o Cristo faz. Nós podemos realizar aquilo tudo que o Cristo realizou. Basta que nós consigamos fazer essa transformação nos nossos corações, em nossos espíritos, em nós. Porque às vezes a gente fala, né, a gente trata o nosso espírito como se fosse uma parte do corpo, né? Meu coração, meu pulmão, meu espírito. Não, nós somos espíritos. Nós usamos um corpo de carne, que estamos encarnados nesse planeta, para podermos aprender, interagir, crescer, sermos felizes. Sermos felizes. Uma vez comentaram comigo, mas a doutrina espírita é uma doutrina de sofrimento. Eu falei, quem falou? Onde que é de sofrimento? Não tem sofrimento na doutrina espírita. A gente entende que o sofrimento é um dos pontos que nos ajuda a crescer. Mas nós podemos crescer no amor, no perdão, na alegria, no respeito, na paz. Nós crescemos a todos os momentos. Nós esquecemos muitas vezes na hora da alegria que nós estamos crescendo, mas nós crescemos. É que o sofrimento é o que traz o maior problema para os nossos corações. A gente não quer sofrer. A gente não quer recuperar, a gente não quer corrigir o engano. Sabe aquela história da criança que vai brincar com os seus brinquedos? A criança tem uma caixa grande, cheia de brinquedos. Quando ela vai brincar, ela coloca todos os brinquedos no chão. É uma beleza. Ação. Quando chega a hora de acabar a brincadeira e ir dormir, o certo é fazer o quê? Guardar os brinquedos para a criança? Não. O certo é falar para a criança, guarde seus brinquedos. Mostrar para ela já desde cedo organização, tarefa, respeito. Mostrar para ela. Chega nessa hora que você fala para a criança, guarde seus brinquedos, a perna dói, a barriga dói, estou com sono, não quero, estou com fome. Porque na hora de fazer a correção da ação, a gente quer fugir. Quando vem o sofrimento, não, Deus, não deixa eu passar por isso não. Tira do meu caminho esse sofrimento. E na verdade, às vezes é esse sofrimento que vai transformar a vida da gente, que vai mudar a vida da gente. Quantas e quantas situações ocorrem na nossa vida e na hora a gente não entende o porquê. A gente blasfema, a gente xinga, a gente esperneia. Passa um tempo,
a gente olha e fala, meu Deus, como foi bom que aquilo aconteceu. Porque se não tivesse acontecido aquilo, eu não teria feito isso. Tudo isso faz parte do aprendizado. Se nós lembrarmos o exemplo do Cristo, nós vamos lembrar que depois dessa ceia, em que nós citamos no capítulo 14 de João, ele vai para o Getsêmani com os seus apóstolos. Getsêmani, o Monte das Oliveiras, era onde ele gostava de ir para orar, no meio da natureza, no monte, para orar a Deus. Ele chega nesse Monte das Oliveiras e pede aos seus discípulos, aos seus apóstolos, fiquem acordados e orem comigo, porque o que vai vir por aí é grave. Ele sabia que ele seria preso, torturado, morto, ele sabia. Ele fala, fiquem orando comigo. O que acontece com os apóstolos? Eles dormem. Eles não conseguem ficar orando com Jesus. Jesus, sabendo das dificuldades, das limitações, das dores daqueles irmãos, ora sozinho. E ele faz uma oração impressionante. Ele começa dizendo assim, Pai, afasta de mim esse cálice. Ele está falando, não só da dor e do sofrimento que seria imposto a ele, mas ele está falando dos próximos séculos vindouros, em que o nome dele seria usado como motivo de guerra, como motivo de destruição, como motivo de morte. Ele sabia. E ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice. Como todos nós fazemos diante do sofrimento, diante da hora grave. Mas, ao concluir a oração, ele nos ensina como devemos agir. Ele diz, porém, se for da tua vontade, que eu o beba até o fim. Ele se coloca mais uma vez à disposição do Criador. Se for da tua vontade, me dê força para que eu vá até o fim. Se for da tua vontade, me dê energia, me dê paz, me dê sabedoria para que eu vá até o fim. Então que nós possamos orar assim, que nós possamos agir assim, que nós possamos passar pelas dificuldades, pelas dores, desta forma. Que o Cristo, que Jesus de Nazaré, aquele menino que nasceu em meio ao feno, que nasceu em condições precárias, aquela família que teve que se mudar para o Egito, para que o menino não fosse assassinado por Herodes, o louco, aquele menino que aos 9 anos de idade foi colocado no templo de Jerusalém e lá explicou a vontade de Deus para os iniciados. Para aquele jovem rapaz de 30 anos que espera o momento certo da lei judaica, que dizia que só poderiam sair para a vida pública aqueles que tivessem 30 anos. Ele respeita a lei e sai aos 30 anos para mostrar para o mundo a revolução necessária dos corações. Que nós possamos olhar para esse mestre, que nós possamos olhar para esse Jesus e que ele sim seja o nosso Salvador. Que ele sim seja o nosso mestre. Quando nós usarmos a expressão Mestre Jesus, nós possamos lembrar de todo esse conhecimento, de todo esse arcabouço, de toda essa evolução que esse Espírito maravilhoso tem e nos traz. E que com a maior das humildades nos ensina, age conosco, está perto de nós, está junto de nós. E saibamos que nossas orações, feitas com vontade, com fé, com amor, serão chegadas até esse Mestre divino. Que esse Mestre
possa estar em nossos corações, hoje e sempre. E que Jesus, o nosso Mestre, possa nos abençoar a todos. Muito obrigado, excelente domingo a todos.